Chegamos ao último bloco do primeiro dia da nossa formação de campanha de matrículas. E esse é só o primeiro dia, então a gente tem 3, longos dias aí pra gente estar junto e trazer bastante conteúdo para vocês. Mas agora, para finalizar aqui o nosso momento, a Marina Cordaro vai trazer um pouquinho mais sobre novas receitas. Vem com a gente! Olá, pessoal! Bem-vindos a mais esse módulo do curso promovido pela Arco. Eu sou Marina Cordaro, sócia da Corus Consultores. Para quem não nos conhece, a Corus é uma consultoria especializada em atender escolas particulares do Brasil todo. A Corus atua em tudo da escola que não é pedagógico e a gente trabalha muito com indicadores, comparação entre as escolas do mercado, trazendo a experiência de mais de 38 anos que a gente tem para ajudar a sua escola a melhorar o resultado econômico-financeiro dela. Hoje eu estou aqui para explorar um pedacinho do que a gente faz, que é novas fontes de receita. Então hoje nós vamos trazer um pouco de conteúdo sobre como a sua escola pode aumentar o ticket médio por aluno, ou seja, não só através da mensalidade do período regular, mas também oferecendo novos serviços. E aí a gente aumenta a receita sem necessariamente captar novos alunos, ou seja, o mesmo aluno ele vai pagar o período regular e mais algumas outras atividades que ele pode desempenhar na escola. Então, vamos começar? Eu vou trazer aqui para vocês uma proposição inicial que é, então, como a gente aumenta a captação e o resultado da escola através de atividades extras, tá? Aqui atividade extra eu estou chamando tudo que não é obrigatório, tudo que não é o período regular do aluno. Caso a sua escola só funcione em período integral, então eu não estou tratando do integral, mas caso contrário, o período integral é um ótimo exemplo desse tipo de receita. Então, primeiro eu contextualizei 5 razões para você oferecer atividades extras. Por que eu fiz isso? Porque eu vejo na experiência que a gente tem do escritório que quem ainda não conta com essas atividades opcionais no seu portfólio da escola tem uma certa resistência em colocar. Ou a gente vê escolas que até oferecem essas atividades, mas de forma gratuita no seu currículo. E isso é deixar dinheiro na mesa. Então, após esse nosso período aqui, eu vou tentar convencê-los de começar a cobrar, nem que seja um pouquinho, para melhorar a sua receita. A primeira grande razão é porque, de fato, explorar atividades extras, ele aumenta a receita e, portanto, o lucro da escola. Eu vou trazer daqui a pouco para vocês um dado de quantos % do lucro das escolas que exploram essas atividades vem dessas atividades, e vocês vão se surpreender. Então, de fato, eu consigo aumentar consideravelmente a receita da escola e se eu fizer uma boa gestão de custos dessas atividades extras, eu consigo aumentar também o lucro, que está tão difícil da gente conseguir, né? Conseguir lucro na atividade regular da escola está cada vez mais difícil. E vocês sabem por quê? Porque o peso da atividade escolar é muito grande, né? A gente conta com muito custo fixo e uma folha de pagamento pesada. Então, se a gente começa a trabalhar com essas outras atividades, vocês vão ver como a gente melhora o resultado. Segundo motivo é porque ter essas atividades acaba fidelizando os alunos, porque eles têm uma maior satisfação com o produto que a escola oferece. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia a gente sabe que o mercado mudou, os números de oferta e demanda mudaram no mercado de educação particular. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem mais cadeira nas salas de aula do que alunos para sentar naquelas cadeiras. Então, a ociosidade média do mercado hoje de escolas particulares do Brasil está em torno de 22%, o que em grandes números quer dizer que a gente tem 1/5 da sala de aula ociosa. Quando eu tenho essa ociosidade, o pai de aluno sabe que ele está ganhando nessa disputa entre vaga e oferta, né? Demanda e oferta. Então, ele vem numa posição de barganha para cima da gente, né? E está difícil de captar e fidelizar alunos. E uma das estratégias de fidelização que vocês têm usado, que não é o tema hoje, mas que a gente precisa ficar de olho, é que vocês estão captando e fidelizando o aluno com descontos. Isso é um tiro no pé da gestão da escola. A gente está no momento mais crítico de concessão de descontos histórico do mercado. Então, para a gente fugir da fidelização via desconto, a gente tem que ir na fidelização via produto. Ter um bom produto, um bom serviço e um ótimo atendimento. E as atividades extras entram exatamente aí. Se a gente tiver um produto cada vez melhor, cada vez mais robusto, mais completo, a gente consegue fidelizar mais alunos. E isso está a preço de ouro hoje em dia.
Terceiro motivo é que, além de fidelizar mais alunos, a gente consegue captar mais alunos. Por quê? Porque a gente, como eu disse, tem um produto mais completo. E, além disso, a gente melhora o discurso de venda do nosso produto. Então, hoje em dia, né, principalmente aí depois da retomada da pandemia, a gente voltou à grande procura por período integral, por um período mais estendido de permanência do aluno na escola. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que oferecer mais soluções para os pais. Lógico que isso depende muito da sua região, da sua cidade. A gente ainda tem regiões, cidades menores, em que o aluno vai para casa almoçar, em que é tranquilo passar o período complementar em casa. Mas nas grandes metrópoles, isso já não é mais possível. O trabalho presencial voltou e os pais precisam, de fato, contar com o apoio da escola para a permanência do aluno lá por mais tempo. E aí a gente consegue fazer isso através dessas atividades extras. Por quê? Porque o pai resolve a vida dele ali no mesmo lugar. E a gente vai tratar disso também um pouquinho para frente. Então, eu capto mais alunos, eu fidelizo os alunos que já estão na escola, uma vez que eu ofereço uma gama interessante de outras atividades. Eu melhoro também a imagem da escola. O que eu quero dizer com isso? Eu visito aí centenas de escolas e eu adoro, mas nada é melhor do que visitar uma escola quando ela está com um aluno. Tanto que eu evito visitar a escola em período de férias, porque a escola fica ali sem vida, né? E nada melhor para cativar a família que está vindo visitar a escola pela primeira vez do que uma escola cheia. Só que o que acontece na maioria dos casos, né? Principalmente quando os alunos crescem? Eles estudam normalmente no período da manhã e o período da tarde a escola fica mais vazia. Quando a gente tem uma oferta bacana de atividades no período oposto, a escola fica cheia o tempo inteiro, tanto de manhã quanto à tarde. E isso por si só melhora a imagem e vende melhor também para essas famílias que estão vindo conhecer a escola, dá vida para a escola. Então, ter atividades durante o período todo é ótimo, pensando em marketing, que é até um tema que a gente vai tratar melhor aqui amanhã, mas que já é um diferencial. Agora, em termos de ocupação do espaço, o melhor é ter gente o tempo inteiro, uma vez que o aluguel é um custo fixo e eu estou com a sala vazia no período complementar, então vamos colocar a atividade para ela funcionar o tempo todo e aproveitar melhor esse aluguel que já está pago. O quinto motivo, que eu dei um spoiler ali no ponto número 3, é o que a gente chama de one-stop shop. O que isso quer dizer? Eu paro num único local, meu filho fica lá pela manhã, ele faz todas as suas atividades do dia no mesmo local e eu busco ele no final do período. Então, o que isso quer dizer? Que eu resolvo, né? Porque hoje em dia a gente tem um monte de demanda. Tem até uma certa crítica à criança que faz muita coisa, né? A gente brinca que o ócio criativo faz parte, mas, de toda forma, normalmente as crianças fazem o período regular, elas fazem uma segunda língua, algum esporte é muito importante, e se você não resolve esse assunto diretamente na escola, você vai ter que pegá-lo e vá para as diversas atividades que ele vai ter que fazer. Isso também, dependendo da rotina da família, não cabe hoje em dia. Então você tem que pegar na hora do almoço, aí leva no inglês, aí volta para casa, daí leva no futebol, daí volta para casa. A gente pode resolver isso tudo num lugar só, tá? Então, assim, tentando resumir alguns motivos para incentivar vocês, esses foram os 5 que a gente selecionou. E quando eu exploro de forma adequada essas atividades extras, eu atendo 2 campos. O primeiro é o campo financeiro e o segundo é o campo estratégico. Então, financeiramente, eu aumento o lucro e eu gero mais caixa, certo? Isso ajuda muito, principalmente num tempo em que não está fácil a gente conseguir resultado no período regular, como eu já disse. E na questão estratégica, eu tenho mais condição de fidelização e captação de alunos no longo prazo. Então, um vai apoiar o outro, né? Ao ter uma captação e fidelização melhor, eu vou acabar aumentando o resultado e um resultado maior me dá mais gás para investir cada vez mais nessas atividades e isso vira um ciclo virtuoso. E isso com investimento baixo. Isso é um dos grandes diferenciais de atividades extras, né? Porque, por exemplo, ontem mesmo eu fui visitar uma escola no sul do país e aí lá, óbvio, eles têm uma condição especial, uma cidade que tinha espaço físico e eles começaram a abrir. Então, eles tinham uma primeira escola e eles abriram uma escola internacional. Eles abriram um espaço adicional para uma outra proposta, uma outra marca da mesma escola. Isso é muito bom, mas exige alto investimento. Então, a gente precisa pôr muito dinheiro para depois recuperar. As atividades extras não. Daqui a pouco eu vou dar exemplo do que eu estou falando, de fato, que seriam essas atividades, e vocês vão ver que como a estrutura da escola já está montada, o custo adicional para eu começar uma turma
de atividade extra, seja ela um idioma optativo, uma aula de esportes, ou até mesmo um contraturno, que é um pouquinho mais complexo, mas ele não exige muito, né? O grosso já está ali, já está feito. Então, esse combo é um combo super vencedor. Além disso, a gente tem uma vantagem comercial adicional, que é, no período regular, eu tenho uma constituição, no período extra eu tenho outra. O período regular, ele funciona como uma venda padrão, né, com pouca possibilidade de variação. Ou seja, eu tenho um aluno que está em certa idade, ele vai entrar num certo ano e vai cursar o curricular. Né? A mensalidade está dada, o ideal é que a gente não dê desconto, mas eventualmente a gente dá, mas não tem muito por onde mudar essa oferta desse produto. Além do que, a decisão do preço da mensalidade ela é tomada uma única vez no ano. E se a gente erra, é um problema, né? Esse é um tema para outro encontro nosso. Mas enfim, é um regular muito mais engessado. Já no período extra, eu tenho uma venda que ela é modular. Ela pode atender exatamente o desejo do cliente, ela pode mudar ao longo do ano e ao longo do semestre. Então eu posso vender. Eu não preciso que o aluno comece no começo do ano, ele pode entrar em março num curso, ele pode cursar 3 meses, não gostou, vai para outro curso, ele pode ficar os 5 dias da semana, ele pode eventualmente ficar 1, 2, 3 dias, ele pode ficar 5 dias, 2 horas, ele pode ficar 3 dias, 4 horas. Isso vai muito do cardápio que vocês vão oferecer para o aluno, mas ele é muito mais fácil, né? Ele é menos engessado. E aí, mesmo com tudo isso, o nível de utilização que as escolas têm dessas atividades, ela varia muito, né? É gigantesca a diferença. Então, a gente tem escolas que exploram bem pouquinho, bem timidamente, como eu falei, eventualmente até fazendo ali ofertas gratuitas para captar mais alunos, até escolas que ganham muito dinheiro com essa exploração, e eu vou falar já já para vocês até volume, né, dessa margem que vem dessas atividades para ver se eu convenço vocês a explorarem melhor. Vou fazer uma pequena pausa aqui para perguntar se a gente tem aí alguma dúvida, algum ponto que vocês querem que eu esclareça melhor. Joyce, a gente tem aí alguma questão? Temos uma pergunta, sim, bem interessante sobre esse tema, Marina. Vamos lá. Como comunicar uma nova receita? Por exemplo, cobrar uma atividade extracurricular opcional ou um evento sem que as famílias sintam que a mensalidade atual já não deveria estar incluso? Olha, essa é uma ótima pergunta, principalmente para quem ainda não cobra nenhuma atividade extra ou eventualmente faz, né, gratuitamente essa atividade extra, pode gerar na família uma dúvida de, poxa, mas eu já não estava pagando por isso, né? Ou você já não deveria ter colocado isso na mensalidade, agora você está querendo me cobrar? Então, é muito importante, desde sempre, e aí isso tem muito menos a ver com estratégia e finanças do que com marketing, né? Então, isso tem muito a ver com o discurso de venda da escola. É muito importante que no momento da venda da escola fique claro para o pai o que é o período regular, o que está na mensalidade e o que não é, tá? Por quê? Porque se a gente vende uma proposta que o pai entende que aquilo já tem as atividades extras, vai gerar uma frustração. E aí é difícil da gente reverter essa equação. Outra coisa que pode eventualmente acontecer é o pai achar que o combo ficou muito caro. E aí, na verdade, ele vai tentar dar o nome, né, tá muito caro, isso não pode ser cobrado, porque ele não está percebendo, de fato, o valor da sua escola e da oferta que você faz para o aluno. Então, são temas interligados, né, que não necessariamente têm a ver com isso, mas que, se o pai não percebe o valor do que ele está pagando naquela mensalidade, ele vai reclamar, porque ele está comprando preço, quando, na verdade, a escola tem que vender valor. A escola está resolvendo a questão da formação do filho daquele pai, que é a questão mais importante da vida dele. Assim, a decisão mais importante na formação de um filho é aonde ele será educado. Então, eu entendo que a gente tem que rever um pouco o discurso de vendas, que é até menos a minha área, mas a gente, né, tem que tratar de tudo. Então, eu tenho que deixar muito claro para aquele pai de aluno o que eu faço, o que eu não faço, o que está e o que não está na mensalidade. Se a gente desde sempre esclarece muito bem e separa os papéis, esse tipo de dúvida não vai ser levantado, tá? Mas se por acaso for levantado, a gente precisa voltar nessa conversa e conceituar para o pai
o que é o período regular, o que está sendo cobrado com a mensalidade e o que tem uma cobrança à parte. Você pode eventualmente cobrar tudo no mesmo boleto, tá? Porque é uma dúvida também que às vezes surge de, mas eu vou emitir 4 boletos para o pai? Não, você vai emitir um mesmo boleto em que vem discriminado mensalidade do segundo ano, curso de balé, taxa de alimentação, material, você pode discriminar. A não ser que sejam CNPJs diferentes que fazem essa cobrança, a gente vai tratar disso já já. Aí, se forem CNPJs diferentes, tem que ser boletos diferentes também. Certo? Vamos continuar? Então, vamos lá. A importância dessas atividades no orçamento, né? Então, eu fiz um levantamento lá na Corus, da nossa base de dados, que é bastante extensa, e separei das escolas que têm lucro positivo, tá? Porque, infelizmente, 20%, quase 20% das escolas trabalham com prejuízo, tá? Com déficit. Então, dos 80% de escolas que têm alguma margem de lucro positiva, qual é o percentual desse lucro que vem dos recursos gerados pelas atividades extras? E esse número vem mudando, então eu vou trazer aqui um pequeno histórico para vocês. Então, em 2019, pré-pandemia, 82% do lucro das escolas com lucro positivo vinha das atividades extras. Ou seja, se elas não tivessem essas atividades, elas teriam apenas 11% do lucro que elas tinham. Eu pulei 2020 e 2021 por motivos óbvios, né? Em 2020 a gente praticamente parou a escola e que dirá essas cobranças extras. Em 2021 ainda foi voltando. Então a gente voltou a controlar o dado em 2022 e aí a gente já tinha 88% do lucro das escolas vindo dessas atividades. Em 2023 isso subiu para 125%. E aí foi um momento em que, se vocês repararem, a escola em si não deu resultado positivo. Ela só deu resultado positivo porque a gente começou a cobrar por essas atividades extras, ou seja, se não tivesse, a escola teria tido prejuízo. Em 2024, isso passou para 128%, em 2025, isso passou para 126%, ou seja, está estacionado aí, na casa dos 120%, 130%. O que aconteceu para isso se inverter? Aconteceu, que é um outro assunto paralelo, que é o desconto. A gente começou a dar muito desconto na mensalidade do período regular. A nossa margem ficou muito comprimida. E aí, a gente conseguiu cobrar mais nas atividades extras. Marina, por que isso acontece? Porque eu não sei se vocês já vivenciaram isso no dia a dia da escola de vocês, ou até mesmo como pais de aluno, mas o pai, ele tem uma tendência natural a não suportar aumentos na mensalidade. Mas me parece que ele pensa até com uma outra área do cérebro quando a gente trata de outras atividades. Vocês já repararam nisso? Um exemplo, eu sofro muito se a escola vai aumentar R$50 na mensalidade. Porém, se abre um curso de balé, né, e a minha filha se encanta por fazer balé na escola, eu não me incomodo em pagar R$150 por mês para ela fazer balé na escola. Até porque, se ela fizer o balé fora da escola, custa mais do que R$150. Então, esse é um outro pulo do gato que a gente faz quando a gente oferece essas atividades extras. A gente tem que oferecer num preço mais vantajoso do que a concorrência. Além disso, tem serviços periféricos da própria atividade extra. Então, no caso do balé, eu tenho a fantasia do balé do espetáculo do final do ano, o pacote de fotos e filmes do espetáculo do final do ano, e tudo isso parece que eu resolvo numa outra área do cérebro, porque eu não acho caro, mesmo que seja muito mais caro do que os R$50 da mensalidade. Então esse foi o fenômeno que as escolas começaram a entender e explorar a ponto de seu lucro todo vir da atividade extra, basicamente, e não do regular. Mas então por que eu não fico só com uma escola de balé, já que isso dá muito mais dinheiro? Porque eu só tenho essa exploração dessa atividade extra com tanto êxito, porque eu tenho a escola para dar aos alunos e para dar a estrutura, tá? Por que o balé é mais barato na escola do que na escolinha de balé? Porque a escolinha de balé, ela precisa fazer o investimento de uma estrutura inteira para ter o balé. Eu vou cobrar só o adicional do custo variável do balé para o pai. Por isso que eu fico mais barato, certo? Então, na média, o ensino regular, ele está com prejuízo e a gente só consegue ter lucro nessas escolas por conta das atividades extras. Porém, depende da margem da escola. Então, a gente quando vê, né, os resultados das escolas num histograma, né, ou num gráfico de barras, a gente vê que 1/5 tem prejuízo e depois poucas escolas ali por volta de 4% tem entre 0 e 5% de margem,
4% estão na outra ponta, ali acima de 20% de margem, e a grande concentração está no meio. Então, dependendo da sua margem de lucro, o peso da sua atividade extra vai ser diferente também. Então, eu trouxe essa tabela que me diz que para as escolas que têm menor margem, as atividades extras representam um absurdo de lucro, né? Então, quase aí 300%. Ou seja, se eu não tivesse essas atividades extras, eu realmente teria uma situação muito complicada na minha escola. E aí, conforme eu vou subindo a margem de lucro da minha escola, eu diminuo o peso da atividade extra, o que me comprova que a escola que está bem estruturada, ela consegue balancear o seu lucro entre a atividade regular e as atividades extras. Tá? Então, se por acaso a sua escola é uma escola pequena, com uma margem apertada, vale muito a pena investir nessas atividades para dar um up no seu fluxo de caixa, no seu resultado. Trouxe aqui também, então, 10 exemplos mais comuns, eu fui falando sobre alguns deles aí ao longo da fala, mas acho importante conceituar. Eles não são os únicos, mas são 10 aí bem comuns que a gente vê. Primeiro, então, período integral opcional ou uma recreação no contraturno, né? Tem escolas que oferecem até um período de fazer lição de casa com algum tipo de suporte, tutoria. Atividades esportivas, assim, de longe, são muito exploradas. Alimentação e cantina. Então, tem escola que opta por terceirizar até, para não ter esse trabalho, mas ela pode ou fazer com recursos próprios, ter sua cantina, seus funcionários, ou eventualmente terceirizar mesmo para uma outra empresa, mas ela faz a cobrança para os pais. Isso gera aí uma fonte de renda para ela. Curso de férias, né? Então também esse, dependendo da sua região e da sua cultura, né, regional, mas tem muita demanda normalmente. Os cursos bilíngues e de idiomas, né? Então também costumam ser bem frequentes e bem legais. A gestão de material de uso individual, eu sei que tem acho que uns 15 anos uma lei que saiu e foi bem polêmica, de a escola pode cobrar, não pode cobrar. A verdade é que a escola pode cobrar pela gestão do material individual. Então, a escola não pode cobrar por material esportivo, material de limpeza, recursos de banheiro, né, papel toalha, papel higiênico, sabonete, material de laboratório, de uso coletivo. Mas o uso individual, sim. E a alternativa a essa taxa é o fornecimento da lista de material. Então, o pai ou compra e traz o material, ou ele compra através de uma taxa para a escola. A vantagem para o pai é a facilidade e a vantagem para a escola é que ela compra no atacado e faz a sua precificação a preço de varejo, que é o que o pai faria. Então fica vantajoso para os dois e também costuma ter muito resultado. A questão dos livros didáticos, então escolas que adotam sistemas de ensino, elas normalmente cobram do pai e aí fazem o pagamento para as editoras ou para os sistemas de ensino, então isso também é uma fonte de renda. As viagens, saídas pedagógicas, então cada vez mais, né, tem até acampamentos para as crianças mais novas, mais passeios de um dia, de meio dia, isso também costuma ser uma fonte interessante de receita. Os eventos, né, e aí a festa junina é um dos maiores eventos das escolas, mas também outros eventos como formatura, alguma formação, alguma coisa que vocês queiram fazer, às vezes Dia das Mães, culminâncias, tá, dependendo da sua região. E também os cursos mais tecnológicos, então robótica, IA, agora tem uma onda de RPG, então crianças que se reúnem e tem ali uma mediação, né, de uma coisa mais lúdica, isso também tem crescido bastante. São algumas ideias, não são todas, mas ficam aí para vocês já começarem a pensar. E aí, a gente vai entrar aqui no final da aula numa parte mais técnica. Por quê? Porque se eu tiver convencido vocês a começarem a fazer essas atividades, vocês vão pensar, tá, mas é caro, como é que eu faço? Eu contrato o meu próprio professor, eu contrato outros professores, a CLT é muito pesada, é um dos motivos da gente ter uma folha tão pesada no regular. Então, eu vou passar aqui rapidamente alguns modelos de contratação que a gente vê possíveis e que existem nas escolas que a gente atende, para vocês também terem ideia, tá? Então, o primeiro modelo é o modelo tradicional CLT, você pode inclusive usar o mesmo professor que já trabalha, por exemplo, que dá aula de música na escola, vai dar o período complementar, aula de violão, e aí você vai cobrar extra. Então, ele tem um menor risco trabalhista, obviamente, mas um número grande de inconvenientes, que são os mesmos inconvenientes que a gente vê no período regular. Então, ele tem uma incidência de encargos, e aí dependendo do seu modelo tributário, vai ter mais ou menos, né, se você paga ou não INSS patronal. Então, a gente tende a levar aí a atividade para um período mais, para um preço mais caro. Então, ele leva uma maior rigidez no contrato e não tem flutuações, né? Então, se eu tenho 20 alunos de violão no começo do ano e, eventualmente, eles vão saindo no final do ano eu tenho 10, o custo do professor é o mesmo, ele vai ganhar férias, 13º,
ocorra ou não ocorra a receita, tenha inadimplência ou não tenha, eu tenho aquele modelo bem rígido de contratação, tá? Mas a vantagem dele é que o risco é o menor de todos. Um segundo modelo seria o modelo PJ, que está sendo cada vez mais utilizado, principalmente nas atividades extras, por ser uma abertura aí legal a partir da reforma trabalhista de 2017. Então ele tem um custo mais baixo de encargos, porque é via PJ, e uma flexibilidade maior na relação, porque uma vez que não é um vínculo CLT, eu posso mexer nesse contrato de trabalho com a PJ ao longo do tempo. É importante porque nessas flutuações de número de alunos ou eventual inadimplência, eu posso combinar um modelo de remuneração com esse PJ diferenciado. É para todas as escolas? Não. É para aquelas que têm ali um tanto de tolerância a algum certo tipo de risco. Mas não é ilegal, tá? Depois da reforma trabalhista, a gente pode sim contratar via PJ. Uma observação importante: se você tem um professor no período regular, por exemplo, de música, contratado CLT, a nossa recomendação é que não seja o mesmo professor que você vai contratar PJ no período oposto, porque aí sim você começa a correr um risco maior ainda dessa contratação PJ, tá? Porque ele já tem um vínculo de CLT no outro período. Terceiro modelo é o modelo que a gente chama de modelo PJ, flutuante por aluno. O que isso significa? Significa que, diferente do modelo 1, que é o CLT, que eu pago um valor por hora-aula, e do modelo 2 PJ, que eu posso fazer um valor por mês fixo ou um valor por hora-aula, eu vou indexar o pagamento do professor ao número de alunos. Então, isso eu digo para o professor antes de começar, eu falo, ó, vou te contratar para dar aula de violão, você vai ganhar R$ 20 por aluno por aula, ou R$ 20 por aluno por mês. Tá? Então, o índice é em número de alunos. Qual é a questão? Ele dilui o risco da operação, porque se eu tiver muito aluno, é bom para os dois. Se eu tiver pouco aluno, a gente divide também esse prejuízo, mas ele também tem o benefício do ganha-ganha. Então, eu boto o professor para jogar o jogo junto comigo, porque quanto mais aluno tiver bom para mim, bom para ele. Então, quando a gente vê escolas que exploram esse modelo de contratação, é muito comum você ver o próprio professor falando para os alunos, poxa, traz um amigo para fazer uma aula teste da nossa aula, chama para ver a aula para a gente, não tem algum amigo da classe que quer, então a gente joga junto nessa conquista de alunos, e costuma ser bom para os dois lados, tá? A questão é que se você eventualmente, né, se você fixou pelo número de alunos, número de cabeças, e você, ali no momento da negociação, você deu um desconto para esse aluno, ou eventualmente você não deu desconto para ninguém, mas os alunos não estão pagando por inadimplência, a remuneração do professor não varia nada, porque o combinado é que ele vai ganhar por aluno. Pague ou não pague, com desconto ou sem desconto. Se for um bolsista, por exemplo, você vai ter que pagar a parte do professor, mesmo não tendo receita nenhuma. Aí, então, a gente vai para o próximo modelo, que é o modelo PJ, flutuante por receita. O que quer dizer isso? Eu vou fixar a remuneração do professor à receita gerada na atividade. Então, o parâmetro é, se esse mês entrou R$ 2.000 e eu te pago 50% da receita, então esse mês você vai receber R$ 1.000. No mês que vem aumentou o número de alunos ou diminuiu a inadimplência, eu recebi R$ 5.000, no mês seguinte você vai ganhar R$ 2.500, tá? Então, ele varia conforme a receita e não conforme o número de alunos. Então, ele também dilui o risco da operação, também é o ganha-ganha, mas o inconveniente que algumas escolas colocam é que você precisa ter muita transparência com o profissional em relação ao que você está ganhando. Então, você tem que abrir para o profissional qual é o aluno inadimplente, você tem que abrir para o profissional algum desconto que você concedeu, e algumas escolas são mais avessas a esse tipo de transparência. Então, se for o seu caso, de querer ficar mais, né, deixar o professor mais distante desses pormenores da operação, então talvez seja melhor fixar por número de alunos. E o modelo de flutuação por receita, para nós, no final das contas, parece ser o melhor pensando em custo e benefício, além de nos parecer mais justo para todas as partes. Mas ele tem esse pequeno inconveniente da transparência maior que vai precisar ser dada ali para o professor. Então, varia muito de acordo com o perfil da sua escola e da sua gestão. Bom, a princípio, o conteúdo mais denso era esse, mas acho que a gente tem uma última perguntinha aqui de vocês. Qual é a pergunta, Joyce? Temos mais uma pergunta bem interessante aqui, Marina. Se a escola quer faturar com uma escola de esportes ou idiomas, por exemplo, a dúvida é: vale a pena contratar professores e reter 100% da receita? Ou é melhor trazer uma parceria e ficar com um percentual do faturamento? Responde pra gente, Marina. Ótima pergunta e tem tudo a ver com o que a gente acabou de tratar sobre os modelos de contratação.
Existe um modelo de contratação que tem a ver com essa pergunta, que não seria necessariamente contratar professores individuais via PJ, mas eventualmente fazer uma parceria com uma escola de esportes, né? Hoje a gente tem até grandes marcas, então um exemplo que me vem aqui é o Gustavo Borges. Então ele tem a escola dele de natação e eventualmente ele aplica as aulas de natação numa escola. Acho que tem alguma coisa vinculada à NBA para basquete, tem a escola do Guga para tênis. Então a gente até tem algumas soluções já prontas em que a escola cede o espaço e uma empresa explora essa atividade. Ou eventualmente a gente pode fazer com os nossos próprios professores via PJ. Então assim, eu sinto que toda vez que a escola puxa a receita toda para ela, ela puxa também junto a responsabilidade pela gestão do negócio, pelo sucesso. Se der certo é tudo dela, mas se der errado, ela banca o prejuízo também. Então, uma vez que a estrutura da escola está pronta, ela já tem a sua atividade principal, que é o período regular. Minha opinião é que as outras atividades a gente divida mesmo. Então, a gente divide tanto o resultado, mas também a responsabilidade, o dever com aquela atividade que a gente vai explorar. Mas, de novo, isso vai depender muito do perfil da sua escola. Então, tem escola que é participativa, que os professores já são muito mais integrados ali nas decisões da gestão. E tem escola em que as decisões são tomadas na última esfera e elas, têm que ser seguidas pelo resto do pessoal. Tá errado? De jeito nenhum. São formas diferentes de gerir a escola. Então, eu acho que não tem uma resposta única, não tem uma receita de bolo, uma solução de prateleira. A gente precisa olhar o caso da sua escola. A única coisa que eu tenho certeza que é para todos é, se você ainda não explora essas atividades na sua escola, tá deixando dinheiro na mesa. A gente precisa olhar para isso e pelo menos fazer um estudo de como seria. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe hoje. A gente já está aqui no final desse primeiro dia de muito conteúdo, espero que vocês tenham gostado. É muito importante que vocês respondam a pesquisa de satisfação que está aqui no QR Code para vocês deixarem também para nós o seu feedback sobre tudo que a gente viveu aqui hoje. E preparem-se, que amanhã a gente tem um dia cheio de conteúdo, mais focado em marketing, mas também muito importante. Conto com vocês. Muito obrigada!